Podemos ler? Gênesis 32, versículos número 7 e 8, a palavra de Deus diz assim, ó: Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Amém? Deus querido, Pai amado, eis aqui a leitura da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas através do Teu Espírito Santo, Pai. Venha sobre nós com a Tua presença, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia. Ministra nos nossos corações e transforma as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que só o Senhor é Rei nesse lugar, Pai. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e, Senhor, consagramos tudo que é feito aqui a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você leu aí junto comigo esse texto que fala acerca de um homem chamado Jacó, e que nesse período aqui da história, 2 sentimentos invadiram o coração dele. Você leu junto comigo e, se você puder, repita mais uma vez. Que sentimentos foram esses? Medo e angústia, queridos. 2 sentimentos vieram até Jacó naquele momento e invadiram o coração dele e o tirou um pouco do prumo. E hoje em dia, quando eu e você que servimos a Jesus Cristo, posso ouvir um amém? Por conta disso, quando nós declaramos que de repente nós estamos passando por algum momento que tem tirado a nossa paz e que tem nos deixado com medo, automaticamente alguém vem e fala para mim, fala para você aquele texto que está contido na palavra de Deus, que Deus não nos deu espírito de medo. E aí você já olha para a situação, já começa a pensar e fala, ora, mas eu estou com medo. Se Deus não me deu espírito de medo, será que eu não sou de Deus? Será que eu não sirvo a Deus? Será que eu sirvo a outra faixa? Como é que funciona esse negócio? Porque eu estou com medo. Assim como Jacó também teve medo. Assim como Jacó também ficou angustiado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O medo, queridos, ele é inerente, ele faz parte da natureza do ser humano ali por volta de quando ele completa 1 ano de idade. Porque você já teve a oportunidade de ver uma criança pequena, na sua tenra, na sua pequenina infância, quando ela está aprendendo a andar, quando ela está aprendendo a falar. E a criança, quando ela é muito pequenina, ela é praticamente inconsequente, porque ela ainda não tem a noção do medo na vida dela. Tanto que se você largar uma criança de menos de 1 ano ou de 1 ano na calçada sozinha, ela vai atravessar a rua como se não tivesse amanhã, porque afinal de contas, ela não tem medo de ser atropelada. Você, se largar uma criança sozinha em casa, com uma janela descoberta, aquela criança tem a possibilidade de se acidentar naquele momento, porque ela não é dotada desse sentimento elaborado dentro dela. Ela ainda não tem consciência e ciência das consequências que os atos podem trazer na vida dela. E por conta disso, ela não é dotada ainda do medo. E queridos, enquanto você desenvolve a sua vida, chega numa determinada faixa de idade e você continua não tendo estabelecido dentro do seu psique, dentro da sua mente, esse conceito bem definido acerca do medo, é sinal que você sofre de algum tipo de patologia. Porque o medo é inerente ao ser humano. E até o mais valente possível, até aquele que é mais valente, aquele que tem mais desenvolvido a bravura dentro dele, quando ele chega no mar e ele olha para o mar, que o mar está muito grande, ele fala, eu não vou mergulhar nesse mar não, porque eu posso me afogar. E aí ele tem medo de mergulhar naquele mar e passar por aquele tipo de situação. Ou então, se quando terminar o culto eu falar, olha, você vai para casa, você falar, eu vou. E eu falo assim, pode ficar tranquilo que eu te levo de moto. Aí você vai falar, não. Moto eu não ando não, porque eu tenho medo. Você sabe que você pode cair da moto. Você sabe que você pode se machucar. Amanhã, de repente, você vai começar num emprego novo, queridos. Como não ficar com medo? Como não ficar angustiado com medo de perder a hora? Você fica automaticamente dessa maneira. E então, olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala assim, olha, eu tenho 2 coisas para te dizer. Você está vivo e você é de Deus.
Porque o medo faz parte do ser humano. E óbvio que nós não estamos aqui para discutir, para rasgar a Bíblia, para tirar aquilo que a palavra fala. Então, que espírito de medo é esse que Deus não me deu? É esse medo que de vez em quando nós sentimos e que nos paralisa de fazermos as coisas que nós temos naturais no nosso dia a dia. Quando você está nessa outra base, você também está sofrendo de uma patologia, porque esse medo ele é tão exacerbado que você não consegue cumprir com seus afazeres diários, você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer por conta desse medo que te paralisa. E esse medo que te paralisa, ele pode e deve ser combatido nas frentes que ele tem de ser combatida, com oração e com aquilo que a medicina reserva para hoje em dia nas nossas vidas, como sendo válvula de escape e algo para ser trabalhado nas nossas vidas. Porém, entenda que a chave desse sucesso é a união dessas situações, é você atacar o que está acontecendo nas duas esferas. E quando a Bíblia fala de espírito de medo, está falando desse tipo de coisa que oprime a nossa vida, que joga a nossa vida para baixo e que faz com que nós não venhamos a ter os nossos afazeres naturais do nosso dia a dia. Porém, o medo controlado, tal qual esse que Jacó teve, é puramente normal. E a pergunta que fica ao meu e ao seu coração é por que Jacó, nesse momento da história, ele teve medo e ficou angustiado? A palavra de Deus, ela garante para mim e para você, e ela fala no versículo 8, o nome de um homem que leva a alcunha de Esaú. Jacó, nesse momento da história, ele estava com medo de encontrar com Esaú. E por que Jacó, nessa história toda, estava com medo de encontrar com Esaú? Deixa eu te dar uma pequena pincelada na história, na biografia desse homem chamado Jacó, que de repente você já conhece, mas deixa eu te falar uma coisa. Jacó era irmão de Esaú. Sim ou não? E Jacó, você conhece a história, Jacó, ele teve uma vivência, uma convivência com seu irmão, que não foi das melhores possíveis, se assim eu posso dizer. Jacó brigava com o seu irmão dentro da barriga da mãe dele. Dentro da barriga da mãe, os dois já estavam ali brigando, se embolando, passando por momentos ali de discussão, se assim eu posso dizer, dentro da barriga da mãe, a ponto da mãe ver aquela movimentação e falar, meu Deus do céu, o que está havendo aqui dentro com essas duas crianças? Porque tem outra coisa, Jacó e Esaú eram gêmeos. Então, eles conviveram juntos dentro da barriga, e lá eles já brigavam. Ao ponto que quando nasce, Jacó, mais apressado, resolve sair na frente e ser o primogênito, ou melhor, Jacó saiu na frente, não, Esaú sai na frente, mais apressadinho, e Jacó agarra no pé dele e vem grudado. Veja só o nível que eles tinham, o nível de convivência que eles tinham. Geralmente a gente fala, olha, esses irmãos aí não se dão bem desde que nasceram. Mas Esaú e Jacó, antes de nascer, já estavam ali passando por problemas. Mais para frente, um determinado dia, Esaú está trabalhando, um dia de muito afazeres, e está morrendo de fome. E Jacó olha para aquela situação e fala assim, pô, no ventre eu briguei para ser o primeiro. Quando ele nasceu, eu briguei para ser o primeiro. E agora ele está ali morrendo de fome. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou dar-lhe um golpe. Vou fazer aqui uma situação para cima dele que ele está morrendo de fome. Eu tenho que comer. Esaú, tu está com fome? Eu estou. Mas tu está verde de fome? Estou. Tá com a barriga colada nas costas? Estou, homem. Já falei que eu estou com fome. Eu tenho comida. É mesmo, Jacó? É. Pô, então me dá aí. Eu dou, mas espera aí um pouquinho. Aí Esaú fala, cara, para com esse papo furado. Pelo amor de Deus, eu estou trabalhando o dia todo, estou com fome, estou passando mal. Me dá essa comida. Eu te dou se você me der o seu direito de primogenitura. Esaú, com fome, passando por aquela situação, a palavra de Deus diz que ele fala assim, me dá logo esse negócio que eu estou com fome, fica com essa, isso não vai mudar nada na minha vida, e se regala com aquela comida, e come, e o direito fica, então, com Jacó. Porque lidar com quem está com fome é até covardia, né? Já dizia aquele jogo que dizia que quem tem fome, tem pressa. Então, a história continua passando, e quando Isaac, que é o pai de Esaú e a Jacó, estou falando direitinho aqui, se você depois pode conferir a escola bíblica,
você esteja aqui para aprender mais da palavra de Deus. Quando Isaac está para morrer, já sem enxergar direito, Jacó pensa assim: eu já peguei a primogenitura, agora eu estou com outra ideia boa. Que Jacó só tinha ideia boa. Falou: estou com outra ideia boa, vou me disfarçar do meu irmão. Olha que 7, né? Vou me disfarçar do meu irmão e vou lá pegar a bênção que meu pai tem para ele. Porque eu estou olhando aqui, meu irmão está fazendo lá a comida para o meu pai. Eu vou lá na frente, vou pegar, vou lá. Se disfarçou, o pai ceguinho, coitado. Chegou lá, o pai olhou: quem está aí? Esaú, tem certeza? Tenho, deixa eu ver. Olhou, disfarça, é peludinho que nem Esaú. Então, meu filho, eu te abençoo, etc, coisa e tal. Quando Esaú chegou e falou: oi pai, vim trazer sua comida. Ele falou: neto não. Ele falou: sou eu. Como não é? Tu não está vendo que sou eu? Eu não estou vendo, eu não enxergo, mas pai, sou eu que estou aqui. Sou eu, Esaú. Ele começou a comprovar que era ele. Aí o pai falou assim: misericórdia, então quem foi que eu abençoei? Então foi Jacó que se abençoou, pai. Mais uma vez Jacó aprontou para cima de mim. Se eu pego Jacó agora, eu mato esse homem. Aí a mãe chega: Jacó, vá-te embora, porque teu irmão está querendo te pegar e não é à toa. Vá-te embora. Eu vou me embora. Vou para onde? Vou para a casa de Labão. Vou para lá. Jacó então foge e vai para a casa de Labão. Chegando lá, quando Jacó chega naquele lugar, ele se apaixona por uma mulher. Qual é o nome dessa mulher? Raquel. Aí ele olha: que moça bonita. Eu quero casar com essa moça. Labão, o que eu faço para casar com ela? Você vai trabalhar 7 anos de graça. Aí deixa comigo que eu sou brabo. Eu trabalho 7 anos e vou ficar com essa dona. Trabalhou 7 anos. No dia que ele... fechou aqui minha carteira, 7 anos. Dá Raquel para cá. Ele: não, vamos nessa. Trato é feito, trato é cumprido. Fazem uma festa. Quando chega de noite, Labão vai lá espertamente. Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Jacó queria casar com Raquel. Labão vai lá e entrega a Lia para ele. Na manhã seguinte, quando ele acorda, ele olha e fala: que é isso aqui? Ué? Não, foi isso que eu comprei, não. O que aconteceu? Aí Labão falou assim: essa é Lia. Ele: mas eu queria casar com Raquel. Você quer casar com Raquel? Eu quero. Então tu vai trabalhar mais 7 anos. Em 14 anos trabalhando. Mas não é o que tu quer? É o que eu quero. Ele trabalha mais 7 anos. Aí finalmente ele recebe Raquel. Casa com Raquel, que é estéril. Queridos, e deixa eu te falar uma coisa aqui. Você viu a quantidade de coisas que Jacó aprontou com Esaú? E você viu depois que ele foi para a casa de Labão. Você viu a quantidade de coisas que Labão aprontou para Jacó? Inclusive, eu deduzo, isso aí já é dedução minha, conjectura minha. Porque Jacó era apaixonado por Raquel, mas deram para ele Lia. Como que pode ele não ter percebido que o negócio não estava do jeito que ele tinha combinado? Como que ele olhou e não percebeu? Eu imagino e deduzo que Labão armou uma situação para Jacó. Tinha uma festa, de repente deu alguma coisa para ele, abaixou a luz, fez uma maquiagem diferente e Jacó só criou consciência no dia seguinte. Note que o golpe que Jacó aplicou no pai para roubar a primogenitura do irmão é muito parecido com aquilo que Labão fez para entregar Lia no lugar de Raquel. E veja se isso não é algo que se encaixa perfeitamente naquela frase que diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Perceba e note o quanto que Jacó aprontou para cima de Esaú. E aí quando ele chega na casa de Labão, ele fica 14 anos padecendo. Se Jacó não fez o que fez e colheu tudo na casa de Labão, com juros, correção monetária, eu não sei o que aconteceu com ele. E note que Jacó, a partir do momento que ele apronta o que ele apronta com o irmão dele, a vida dele, se assim eu posso dizer, dentro do linguajar do crentez, ficou absolutamente amarrada, embolada, complicada, porque o que Jacó plantou, ele começou a colher na vida dele.
Perceba e note que Esaú, na palavra, diz assim: eu vou pegar Jacó e vou matar esse garoto para ele ter uma bela de uma lição. Mas a palavra de Deus não diz que Esaú montou nos seus cavalos, pegou sua espada e foi para cima de Jacó. Ele falou um sentimento que estava no coração dele, porque ele era gente como a gente. E afinal de contas, Esaú passou por maus bocados com Jacó. Mas em momento nenhum, Esaú toma a postura de querer fazer justiça com as próprias mãos. Esaú, ele segue o caminho dele e meio que fala assim: bom, deixa Jacó para lá, que eu vou viver a minha vida. O que Deus está falando para mim e para você mais uma vez é que você permita que, assim como Esaú fez com Jacó, quem fez mal para a sua vida, eu posso ouvir misericórdia por conta disso. Quem tentou deflagrar algo e de repente até conseguiu, deixa Jacó para lá e vai viver a sua vida, Esaú. Olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, deixa Jacó para lá. O que Jacó plantou, ele colheu, querido. 14 anos e vai para Lia, mas não é Lia que eu quero. Ele passou exatamente por aquilo que ele fez, pela forja de fingir ser uma pessoa que ele não era. Ele recebe uma pessoa que não é quem ele estava esperando. E então Jacó chega e fala: vamos embora aqui dessa terra de Labão, vamos embora. E Jacó começa a fazer uma confusão, passa a mão nas esposas, passa a mão nos netos e bate em retirada da casa de Labão. Raquel, na saída, passa a mão em algumas coisas de Labão e leva os pertences com ele. E então, quando Jacó sai da terra de Labão, sai dos pertences de Labão, Labão então vem atrás de Jacó e vai para cima de Jacó falando: rapaz, tu foi embora, tu não me deixou despedir das minhas filhas, o que é isso que você está fazendo? Você está doido? Ou seja, a saída de Jacó da terra de Labão também é embolada e complicada. Perceba bem uma coisa comigo, e aqui não é um evangelho para te causar terror, para te causar temor, nada disso. Mas entenda que depois de tudo que Jacó fez com Esaú, ele foi morar numa terra e foi maltratado, casou com uma mulher que ele não queria casar, depois ele casou com a mulher que ele queria e era estéril. Quando ele sai daquela terra, ele sai de uma maneira embolada e o dono da terra vem atrás dele para casar com ele, ou para caçá-lo. Ou seja, a vida de Jacó era embolada, querido. A vida de Jacó parecia aquele bolo de feno, aquele ninho de gato, que tudo que ele queria fazer parecia que para ele era mais complicado. A ponto de que chega um anjo em determinado momento e fala para ele: olha, eu vou mudar o seu nome no futuro, mas não vai ser agora não. E quando é que vai mudar meu nome? Não, mais para frente a gente vai ver o que faz. Ou seja, querido, Jacó, ele até conseguia alcançar as coisas que estavam reservadas para ele, mas era difícil, era complicado. E aí então, num determinado momento da história, Jacó, olhando para toda aquela situação, ele fala assim: eu acho que está na hora de eu me reconciliar com meu irmão. Então Jacó manda um mensageiro chamar o irmão: olha, vai lá e chama meu irmão. Qual é o nome do seu irmão? Esaú. Onde ele mora? Mora ali na Tijuca, ali mais ou menos. Vai lá e fala com ele. O mensageiro vai lá, bate na porta: Esaú, está em casa? Ele: quem é? Mensageiro de Jacó. Aí Esaú fala: só um minuto, o que você quer? Olha, Esaú, tudo bem? Tudo bem. Jacó quer falar contigo. Aí ele fala: tudo bem, eu vou falar com Jacó. O mensageiro volta: Jacó, achei teu irmão. É mesmo? É. E como ele está? Está bem. E o que você falou? Falei que você quer encontrar com ele. E o que ele disse? Falou que está vindo. É mesmo? É. Mas ele está vindo com a rapaziada. É mesmo? Quantas pessoas ele está vindo? 2, 3? Não, um pouquinho mais. 12? Não, um pouquinho mais. Ué, 20? Não, 400. 400? Esse Esaú, quando chegar aqui, vai acabar comigo. Esse Esaú, quando chegar aqui com esses homens, meu pai do céu, não quero nem saber o que vai acontecer comigo. Então, mediante ao convite para Esaú, a palavra de Deus diz que Jacó teve medo e ficou angustiado de se reencontrar com Esaú de novo. E por que Jacó teve medo de se reencontrar com Esaú?
Foi porque ele estava vindo com 400 homens? Não era por isso. Ele estava com medo de reencontrar com o irmão dele, porque ele sabia o que ele tinha feito para o irmão. O que Jacó tinha era um sentimento que não era de Esaú para ele. O que Jacó tinha era um sentimento dele com ele, acerca de Esaú. Porque Esaú não falou, olha, prepara Jacó que quando eu chegar lá eu já vou chegar cobrindo ele de cima a baixo. Mas quando Jacó soube que Esaú ia vir, ele falou assim, vai me matar. Porque eu sei o que eu fiz para ele. O que Jacó carregava dentro do coração dele era um sentimento de culpa, queridos. E aquele sentimento de culpa que Jacó carregava o corroía diuturnamente. E aí, você que deixou a sua Bíblia aí aberta, eu quero te convidar a ir até Gênesis 33, versículo 4, porque nesse momento é o momento em que Esaú reencontra Jacó. Esaú, ele veio com aqueles 400 homens para encontrar junto com Jacó. E no capítulo 33, versículo de número 4, retrata o momento que eles se encontram e diz que então Esaú, correndo ao encontro de Jacó, o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele, o beijou e os dois choraram. Daí então, queridos, você nota que todo aquele sentimento que Jacó carregava dentro do coração dele não fazia o mínimo sentido, porque o que Esaú sentia de Jacó era saudade, enquanto que Jacó sentia de Esaú medo. E aquele sentimento de medo que Jacó nutria era um sentimento só dele, com ele e para ele. Porque para o irmão dele, Esaú, já estava tudo bem. A vida de Esaú estava transcorrendo muito bem e conduzindo e andando muito bem. Quem ficou com a vida atribulada, complicada, toda ali emaranhada, foi Jacó, queridos. Quem ficou com a vida toda problematizada, carregando aquele sentimento, se adoecendo, a ponto de pensar, meu irmão quando chegar aqui vai me matar, foi Jacó. Quem ficou problematizando a situação foi Jacó, porque por Esaú estava tudo bem. Não à toa, quando eles se encontram, Esaú logo vai dar um abraço nele. Não à toa, Esaú, quando se encontra, dá um abraço em Jacó, chora, olha e fala assim, quem são esses meninos aí? Ele fala, olha, são meus filhos. E Esaú começa a ter uma relação com aquelas crianças também de afetividade. Porque por Esaú estava tudo muito bem, queridos. Deixa eu te contar um segredo que de repente você não sabe. O abraço, ele cura. O abraço, ele sara. O abraço, ele traz conforto, ele traz regozijo, ele traz refrigério. E de repente, queridos, existe um Jacó que está muito distante de você, que tudo que ele precisa para que a vida dele continue andando é de um abraço. Tudo que Jacó precisava para que a vida dele continuasse caminhando era de um abraço de Esaú. Tudo que Jacó ansiava naquele momento era ter a reconciliação dele estabelecida com o irmão. Note que não há um pedido de desculpa formal entre aqueles homens, apesar deles saberem da história e de tudo que eles passaram. Não precisou ali de um momento que eles sentassem, vamos lavar, colocar tudo em pratos limpos, vamos aqui, não, queridos. Eles só chegaram e se abraçaram. Existe alguém na sua história que de repente fez mal para você. Existe de repente um Jacó que aprontou na sua vida, que você olha para trás e fala assim, olha, eu sei o que aconteceu e eu sei o que Jacó fez para a minha pessoa. Mas você resolveu viver a sua vida e glória a Deus por isso. Você teve um encontro com Jesus Cristo que te libertou, te liberou, te lavou, te deu uma nova oportunidade.
Ao ponto que Jacó, quando encontra com Esaú, fala assim: Esaú, deixa eu te dar aí umas cabeças de gado. Esaú fala: não precisa, eu tenho. Deixa eu te dar umas ovelhas. Não precisa, eu tenho. Deixa eu te dar um pedaço de terra. Ele fala: não precisa, eu tenho. O que a palavra de Deus está falando é o seguinte: Jacó, eu segui a minha vida, Jacó. Quem vive em tendas, quem vive amarrado no deserto, quem vive errante, quem vive sem saber para onde vai, quem precisa ter o nome mudado e as promessas não te alcançam, não sou eu, Esaú, é você, Jacó. Queridos, quem precisava da cura, quem precisava do perdão, nunca foi Esaú, sempre foi Jacó, queridos. E nessa noite, você tem vivido a sua vida. Você tem feito o que você tem que fazer. Mas existe um Jacó que está aprisionado, vivendo errantemente, sem saber para onde ir, e que tudo que Jacó precisa é de um abraço de Esaú. E o segredo da palavra de Deus para mim e para você é que foi Jacó que procurou Esaú. E quando Jacó procurou Esaú, Esaú falou: eu vou lá falar com ele. Esaú não disse: mande esse homem vir aqui falar comigo, se ele quiser o meu perdão ou quiser falar comigo. Ele não disse: não, Jacó, eu sei bem o que ele quer, deve estar querendo alguma coisa, mande ele vir aqui. Esaú falou: não, eu vou lá falar com Jacó. Deixa que eu vou lá e vou dar um abraço nesse homem, porque por mim está tudo bem. Queridos, entenda e compreenda. Jacó, ele vai te procurar. E quando Jacó te procurar, queridos, dá um abraço nele. Porque contigo está tudo bem. E Jacó está lá achando que você está querendo matá-lo. Jacó está lá pensando assim: meu Deus, meu irmão, quando chegar aqui vai me... ai, meu pai do céu, eu conheço aquele homem, ele é bravo. E Esaú está assim: está tudo bem, Jacó. Mas de repente você é Jacó, queridos. E com Esaú está tudo bem também. Mas eu creio que nessa noite eu estou falando mais com Esaú, porque afinal de contas, você tem a salvação do seu lado. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Você tem a ministração do Espírito Santo sobre a sua vida, queridos. Quem está vivendo errante, quem está vivendo em tendas no deserto é Jacó. E aí quando Jacó te procurar, o que você vai fazer, queridos? Vai dar um abraço nele. E vai falar para ele assim: Jacó, está tudo bem, Jacó. Está tudo bem, Jacó. Está tudo bem. Isso, queridos, fala de perdão. Jacó sofria dioturnamente porque ele não se perdoava porque ele havia feito. E por Esaú estava tudo bem, Jacó. Tudo bem, Jacó, meu irmão. Guarda esse monte de coisa, Jacó, eu só quero te ver. Foi o que Esaú disse para ele. Não, Esaú, deixa eu te dar um presente. Para com isso, Jacó. Está tudo bem, Jacó. Está tudo bem. Queridos, Deus está te chamando, o Espírito Santo está falando contigo nessa noite e te fazendo uma pergunta, porque o Evangelho é prático. Você está disposto a perdoar, queridos? Porque Jacó estava aprisionado e ele precisava do perdão de Esaú para que a vida dele continuasse andando. Depois que eles têm esse encontro, depois que os irmãos se encontram e que Jacó se perdoa, é que o anjo aparece para ele e fala assim: lembra que eu te fiz uma promessa que eu ia mudar seu nome? Aí ele fala: eu lembro. Então, Jacó, agora você é Israel. Quando Jacó resolveu revirar a terra do plantio que ele havia feito, porque Jacó ele fez um plantio e a árvore que brotou, ele plantou ali. Se você plantar, por exemplo, uma semente de maçã, vai nascer uma árvore e dá uma maçã, né? Você planta uma semente, dá uma macieira e dá 50 maçãs. Se você plantar uma semente de traição, vai nascer uma árvore de traição e vai brotar uma fruta chamada de traição. E quando aquela fruta começar a cair na sua cabeça, você vai se lembrar.
Jacó, vendo aquela situação, falou assim: eu estou descansando, eu, Jacó, estou descansando debaixo dessa árvore que eu plantei e que eu estou sofrendo. Eu vou plantar outra árvore aqui chamada do perdão, que é o que eu preciso. Jacó estava ministrando sobre a vida dele, para ele e com ele. Esaú só teve que ir lá e falar: está tudo bem. Jacó, quando te procurar, Esaú, o que você vai fazer? Vai dar um abraço nele. Porque Jacó precisa disso para viver a vida dele, que Jacó está aprisionado, querido. Jacó tem coisas sobre a vida dele que ele precisa passar para que ele possa receber as promessas sobre a vida dele. Jacó tinha aprontado com Esaú, sim ou não? E Esaú deu um abraço nele. Jacó tinha feito o que fez com Esaú, e Esaú deu um abraço nele. Jacó fez o que fez, aprontou poucas e boas. E Esaú falou assim para ele: Jacó, está tudo bem, Jacó. Jacó vai te procurar, Esaú. Jacó vai te procurar. E quem vai decidir se vai dar um abraço nele, não vai ser eu, nem vai ser esse irmão que está do seu lado. Esaú poderia ter dito: eu não vou lá não. Mas Esaú falou: eu vou lá. Porque está tudo bem. Querido, se coloque de pé nessa noite, porque contigo está tudo bem. Mas Jacó precisa receber do seu abraço. Entenda e compreenda que de repente para Esaú também não foi fácil, queridos. Afinal de contas, no mínimo Jacó passou 14 anos na casa de Labão. Ou seja, Esaú ficou 14 anos para ser curado daquela situação. Mas Jacó procurou Esaú. E eu estou repetindo isso incessantemente, muitas vezes, para que isso fique guardado na tábua do seu salvação, da tábua do seu coração. Jacó vai te procurar, Esaú. E quando ele te procurar, você vai dar um abraço nele. Amém? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui o teu povo que se coloca diante de ti para ser instrumento do teu reino, Pai. Porque Esaú foi instrumento para o teu reino, Pai. Porque afinal de contas, Jacó precisava, Senhor, do perdão sobre a vida dele. Perdão esse, Senhor, que não era da parte de Esaú. O que Jacó precisava era se sentir perdoado para que pudesse se perdoar. Ah, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor, trabalhe em cada vida que aqui está nessa noite, Pai, para que essa graça, essa misericórdia, essa unção de amor seja derramada sobre as nossas vidas, Pai. E Deus querido, Pai amado, de repente, quem chegou aqui nessa noite, chegou aqui pensando: mas Deus, eu preciso de perdão da tua parte. Deixa eu te falar uma coisa: Deus já te perdoou, querido. Deus já te lavou no sangue do Cordeiro. E de repente, o que você precisa é ministrar sobre a vida dos outros esse perdão que você recebeu da parte de Cristo na sua vida. E de repente você: mas eu que preciso ser ministrado, eu cheguei aqui precisando ser consolado pelo meu Pai, e Deus está me falando que eu preciso agir na vida do outro como instrumento de consolação. Justamente, queridos, Deus querido, trabalha na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que transcorra com ele assim como foi com Jó, Deus, que teve a sua sorte mudada enquanto orava pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que meu irmão possa ser instrumento para o reino, Pai. Que meu irmão possa ser, Deus querido, em nome de Jesus, algo, Pai, reservado da parte de Cristo para o engrandecimento do seu reino. E aí, olhe para cá só um minutinho. Deus está te convidando a fazer algo nessa noite. Dá um abraço nesse crente que está aí do seu lado. Fala com ele nessa noite e fala: meu irmão, tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo tranquilo, querido. Tá tudo bem. Deus querido, trabalha na vida do meu irmão, Pai.
para que Ele possa liberar o perdão sobre a vida daquele que precisa de algo especial da parte do Pai para a vida, porque Deus querido, esse perdão, Pai, é algo, Senhor, que precisa ser trabalhado, Pai, para que meu irmão possa sentir o consolo da parte de Deus na vida dele. Pai querido, destrava, Senhor, destrava as coisas que estão aprisionando essa paz, Pai, destrava, Senhor, as coisas que estão aprisionando esse momento, Pai, de reconciliação na vida do meu irmão. Pai querido, Deus amado, que Jacó possa procurar Esaú e que Esaú diga: pode ficar tranquilo que eu vou lá. Ah, Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu povo, trabalha na vida desse povo, Pai, trazendo mansidão, Pai, trazendo, Senhor, unção do teu Espírito, porque só através do teu Espírito que isso pode ocorrer, Pai, para Esaú perdoar Jacó. Ah, Deus, só através da unção do Teu Espírito, Pai. Então, Deus querido, que se cumpra a Sua palavra sobre as nossas vidas e que Jacó nos procure, Pai, para que nós possamos ir até o encontro dele e falar para Jacó: Jacó, está tudo bem, Jacó. Deus querido, que haja paz, Senhor, que não haja guerra, que haja harmonia, Senhor, e não batalhas, Pai. Que haja momento de reconciliação entre famílias, Pai. Que haja momento de reconciliação entre pais e filhos, Senhor. Que haja momento de reconciliação, Pai, em famílias que estão despedaçadas. Deus querido, Pai amado, que haja momento de reconciliação, Pai, entre pessoas, Senhor, que não se falam há muito tempo. Deus querido, em nome de Jesus, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, que é contínua, Pai, que começa aqui nessa noite e que vai se espalhar no decorrer dessa semana. Pai querido, Deus amado, nós nos colocamos à Tua disposição para que Jacó nos procure, Pai, e que nós possamos ir até o encontro dele com uma palavra de paz, dizendo: está tudo bem, meu irmão, fique em paz, porque tudo já foi resolvido. Deus querido, abençoa Teu povo, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, Pai. E que, Deus querido, despede Teu povo embaixo da Tua presença, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua graça, Pai. E, Deus, cobre-nos com o Teu sangue, Pai. Com o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: amém. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele que está tudo bem e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.